Hoje, para contratar novos profissionais para desenvolvimento de software na área de TI, muitas empresas realizam testes práticos e entrevistas técnicas relacionadas às tecnologias específicas que a empresa utiliza em algum de seus projetos, ignorando os conhecimentos básicos sobre o profissional de TI, como, por exemplo, desenvolvimento de software e implementação de algoritmos em qualquer linguagem que seja. Então, se um profissional que trabalhou com Java, tem experiência com Java, tenta uma vaga onde se pede conhecimento de Python, esse profissional ele acaba não ganhando essa vaga simplesmente porque ele é avaliado se conhece ou não tal tecnologia. Por outro lado, grandes empresas como Google e Facebook, elas contratam profissionais sem avaliar os conhecimentos de um profissional em relação a uma tecnologia específica. O que importa para essas empresas é se o profissional ele consegue desenvolver software e ele tem conhecimento de implementação de algoritmo em qualquer linguagem que seja. Afinal, a partir do momento que você sabe resolver um problema em alguma linguagem de programação, ou seja, você tem a lógica de programar e desenvolver software, você transitar entre outras linguagens é um processo que se torna cada vez mais fácil conforme você vai aprendendo novas linguagens. Afinal, basta você aprender como é que é a sintaxe de outra linguagem e aplicar a mesma lógica de conhecimento em outra linguagem. Além dessas grandes empresas, outras empresas aqui no Brasil utilizam esse método para a contratação de novos profissionais de TI. Elas avaliam se o profissional consegue desenvolver alguns problemas, utilizar em maratona de programação e entre outros problemas simples de resolução de algoritmos. Então, para essas entrevistas, onde se avalia o desenvolvimento de software, é essencial o profissional saber o que é a complexidade de algoritmo, pelo menos entender como que funciona. Eu sou o Leandro Santiago e no vídeo de hoje eu vou falar sobre complexidade de algoritmos para dar uma forma prática de entender o que é complexidade de algoritmo e quais são os tipos de complexidade que existem e qual que é a mais utilizada para a gente saber se um algoritmo é bom ou não para resolver determinado problema. Primeiro vamos ver quais são os tópicos que serão abordados nesse vídeo. Eu vou começar definindo o que é algoritmo, para caso você tenha alguma dúvida na definição de algoritmo e não saiba a diferença de algoritmo ou uma implementação de software. Então esse é a parte que eu vou tentar deixar isso claro para você. Depois vamos ver o que seria a complexidade de algoritmo, por que é importante a gente conhecer complexidade, por que é importante saber se o algoritmo é melhor ou não para determinado problema. Vamos falar sobre as notações de complexidade de algoritmo, que são medidas que a gente vai utilizar para avaliar a complexidade. A mais conhecida é a notação O, ou Big O, né? E temos aí a notação ômega e a notação θ, que são poucos conhecidas, mas que é importante ter o conhecimento sobre elas. Depois vamos falar sobre o que seria então algoritmos ótimos. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do que será tratado desse vídeo, eu já peço que você deixe o like para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e também comente aqui que outros tipos de vídeo vocês gostariam de estar vendo aqui no canal. Então, vamos continuar aí nossa aula. Então vamos falar primeiro o que é o algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos ou uma sequência de ações que são realizadas para resolver algum determinado problema. Quando pensamos em algoritmos, a gente sempre pensa que um resultado, uma saída será produzido conforme a gente processa alguma entrada, computa alguma entrada. A gente pode ver que na vida real a gente executa algoritmos a todo momento. Então aqui temos um exemplo, por exemplo, receita de bolo, tá? Receita de bolo é um ótimo exemplo para a gente ver como que funciona, o que é algoritmo. Então na receita de bolo a gente tem ingredientes como entradas e na receita a gente tem uma sequência de instruções que tem que ser seguida e se todas as sequências de instruções forem executadas de forma correta, a gente vai ter no final o nosso bolo sendo aí retirado, né, do forno no tempo certo, pronto e gostoso, delicioso. Então praticamente nós executamos o algoritmo a todo tempo. Então a gente tem sempre uma entrada, tá? Que seria o que a gente precisa para resolver o problema, e temos uma saída, que é o resultado que a gente quer produzir. E a gente tem aqui essa setinha vai representar aí o que vai ser realizado, né? O que vai ser realizado para produzir essa saída, que a gente aqui temos o nosso algoritmo inicial. Então o algoritmo é uma sequência de instruções, uma sequência de ações que a gente realiza na entrada para estar produzindo uma saída, um resultado que tenha algum valor.
Agora que vimos o que é algoritmo, fica muito mais fácil de entender o que seria a complexidade de algoritmo. A gente viu que um algoritmo ele é uma sequência de passos para resolver um problema. Só que não existe somente uma forma de resolver esse problema. Existem diversos algoritmos para estar resolvendo o problema. E qual é a forma que a gente utiliza para saber se um algoritmo é bom ou não? Para saber se um algoritmo 1 é melhor que o algoritmo 2. Então, a primeira tipo de métrica básica que a gente utiliza é o tempo de execução. Então, se a gente sabe que um algoritmo para um problema 1, tá, ele calcula o resultado desse problema mais rápido do que o algoritmo 2, a gente diz que esse algoritmo ele é melhor do que o algoritmo 2. Então, existem algumas formas de a gente estar obtendo essas medidas e a gente pode utilizar os métodos empíricos ou métodos analíticos. Métodos empíricos são, por exemplo, a gente executar um grande número de entradas para esses algoritmos e calcular o tempo deles, tentar pegar uma média de todos os resultados que foram rodados com esse algoritmo e comparar a média dos resultados. Só que os métodos empíricos ele exigem a gente ter o conhecimento completo da entrada. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando aí com entradas que são muito grandes ou são infinitas, considerando números, por exemplo, fica impossível a gente garantir a eficiência de um algoritmo ou não, analisando todas as entradas. Fica um trabalho muito tratável de se realizar. Então, por isso existem os métodos analíticos que possuem uma base matemática só para determinar se o algoritmo é eficiente ou não em relação ao outro, que utiliza simplesmente conceitos matemáticos em vez de tentar executar o máximo de vezes possíveis um algoritmo com todas as entradas possíveis. Então, utilizando métodos analíticos, a gente tem uma pergunta de qual variável do nosso programa, do nosso algoritmo, a gente vai utilizar para realizar a definição da complexidade dele ou não. Então, basicamente, a variável que a gente vai utilizar vai ser aquelas que estão relacionadas à entrada do nosso algoritmo, já que vimos que o nosso algoritmo ele pega a entrada, processa ela para produzir uma saída, um resultado. Então, todas essas variáveis que são relacionadas à entrada, aquela que tem a operação mais dominante, que a gente vai ver aqui embaixo, é o que vai ser utilizada para a gente dar a complexidade do nosso algoritmo ou não. A operação dominante é aquela operação que tem a maior frequência de vezes executadas no algoritmo. Então, seria basicamente uma operação elementar que a gente repete ela várias e várias vezes para concluir o nosso algoritmo. Então vamos ver alguns exemplos do que seria a definição de complexidade. Então aqui temos um exemplo de um algoritmo em pseudocódigo para soma de matrizes. Aqui a gente tem uma matriz A e a matriz B. A gente vai somar os elementos dela e guardar na matriz C. Aqui, essas matrizes, todas as matrizes elas vão ter tamanho iguais, tá? Elas vão ser uma matriz N, linha com N colunas. Então, como a gente pode ver, a gente resolve bem com esse algoritmo. A gente percorre todas as linhas alternando de si de si e todas as colunas alternando de si de J, e a gente acessa cada elemento A e J e B e J somando ele no C e J. Então, como a gente pode ver aqui, qual seria a nossa operação dominante? A operação dominante, a operação elementar, é justamente essa soma dos elementos na matriz C. Tá? Então, a gente calcula quantas vezes essa operação dominante ela é executada, quais são os números de passos que são executados. Então, como a gente pode ver, essa operação ela vai de 1 a n, então aqui a gente tem n vezes, e em cima, no for, né, no laço externo, a gente tem mais n vezes. Então, o total, a gente vai ter n vezes n passos, tá, que vai dar n ao quadrado. Então, o número de passos desse algoritmo é n ao quadrado. Então, isso seria uma métrica em tempo de execução. Então, vamos ver um outro exemplo, um exemplo de multiplicação de matrizes, onde a gente tem uma matriz C, que é o produto de A vezes B, onde todas essas matrizes elas são n linhas com n colunas, tá? São matrizes quadradas. Então, como a gente pode ver nesse caso, a operação dominante é essa multiplicação de cada elemento de C. A gente tem aqui, né, que essa propriedade, né, que a multiplicação ela ocorre quando a coluna de uma matriz tem a mesma dimensão da linha da segunda matriz. Então, é uma IK com KJ, então a gente pode executar a multiplicação entre os elementos.
E só para lembrar, tá? A gente faz a multiplicação de matrizes varrendo a primeira coluna, a gente pega todos os elementos da primeira coluna e multiplica com os elementos da segunda coluna, independentemente, depois soma esses valores. Então, esse algoritmo ele faz isso a cada linha e cada coluna, ele varre, né, os elementos de 1 até n, aqui utilizado pelo índice K, tentando multiplicar, aqui no caso, ele fixa a linha, ele varre toda a linha de A, depois varre toda a coluna de B, multiplica somando esse valor aí, guardando na posição C e J. Então, como a gente pode ver, a gente tem essa operação dominante dele e ela é executada aqui, ó, n vezes nesse laço mais interno, tá? Nesse loop mais interno. Temos um outro loop aqui em cima. O segundo loop, ele também executa de 1 a n, mais n vezes. E nesse último loop aqui do primeiro loop, né, do mais externo, n vezes. Então, a gente pode ver nesse caso que o total de passos desse algoritmo é n ao cubo, que são a quantidade de interações, né, que a gente realiza a operação dominante. Então vamos ver agora uma noção de complexidade de tempo, que é o tempo de execução que a gente estava vendo. Então a gente vimos que temos um algoritmo. Esse algoritmo ele possui diversas entradas, eles podem ter infinitas entradas. Aqui a entrada de 1 até n pode ser infinitas se a gente, por exemplo, considerar uma fórmula, né, um algoritmo que calcula alguma fórmula trigonométrica, ele aceita os números dos inteiros, que são infinitos, e a gente tem uma variável chamada de TI, que é o número de passos de um algoritmo dada a entrada EI. Então, para isso, a gente tem 3 tipos de complexidade que a gente pode analisar: a complexidade de tempo, que é a complexidade de pior caso, que a definição ela seria qual seria o tempo máximo, o TI máximo de alguma entrada pertencente ao algoritmo, tá? A complexidade de melhor caso, que seria qual seria o menor tempo, tá? O menor TI, considerando a entrada desse algoritmo A também. E temos aí a complexidade de caso médio, que a gente mede aí a probabilidade de ocorrência das entradas, tá, de cada algoritmo. A complexidade de caso médio ela é normalmente utilizada só em pesquisa quando a gente quer analisar determinado algoritmo, então não é muito utilizada. Então, basicamente, quando a gente fala sobre complexidade de algoritmo, a gente fala sobre a noção de tempo de execução e a gente sempre está querendo saber sobre o pior caso. A gente sempre, quando fala notação O, Big O, a gente fala de pior caso. A gente quer saber qual será a complexidade de pior caso. Sendo que se a complexidade de pior caso ela é aceitável, a gente sabe que o de melhor caso e de caso médio também vai ser aceitável. Tá bom, pessoal? Então, além da complexidade de tempo, a gente também tem a complexidade de memória, que é calculada da mesma forma. A gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, tá bom? Agora vamos falar da notação O, ou popularmente conhecida como Big O. E esse tipo de notação, ele define a complexidade de algoritmo usando aqueles métodos analíticos como comentamos anteriormente. E esse tipo de notação, ela é conhecida como uma notação assintótica, o que significa que algumas constantes aditivas e multiplicativas em relação ao nosso número de passos do algoritmo, elas são descartadas, elas são desconsideradas. Então, como a gente viu que o algoritmo ele pega uma entrada, processa essa entrada para produzir uma saída, a gente consegue representar esse número de passos utilizando funções. Então, esse tipo de notação, a gente vai representar essa função de número de passos o mais limpo possível. A gente não vai considerar constantes que multiplicam essa função ou que adicionam essa função. Então, esse é o intuito de uma notação assintótica. Então, por definição, vamos dar uma olhada primeiro na definição, que é bem simples. A gente tem, então, 2 funções que elas têm variáveis inteiras, n, e a gente quer dizer que uma função f é O de h. Tá escrevendo dessa forma, f igual a O de h. A gente sabe que o nosso algoritmo ele tem um número de passos determinado pelo f, só que a gente quer representar pela notação O de h, ou seja, utilizando O de h, a gente vai descartar todas as constantes multiplicativas e aditivas do número de passos real f, utilizando OH. Então, para isso, a gente, por definição, temos aí um valor, que é uma constante inteira c, e o valor n0, e por definição a gente tem que se isso aqui representa um si, pessoal, tá? Então se
n maior que n0, então Fn é menor ou igual a uma constante multiplicada por h de n. Então vamos analisar primeiro essa parte da esquerda, que diz que n maior que n0. Essa parte da esquerda, ela nos diz duas coisas. Primeiro, que n pode ser qualquer número inteiro, pode chegar aí no infinito positivo, tá? E esse maior que n0 nos indica que a nossa função ela sempre vai ser positiva, já que f e h serão número de passos, a gente não consegue ter números de passos negativos. A gente não pode falar, esse algoritmo demorou menos 10 minutos ou menos 1 hora. Então, basicamente, essa condição da esquerda nos esclarece esses dois pontos de vista, que a gente sempre vai ter uma função real positiva, nos dando um número de passos positivo, né, um tempo de execução positivo e a quantidade de memória positiva, quando a gente está analisando a memória, e também vai nos dizer que serve qualquer entrada. A entrada pode ser tão grande quanto a gente queira, pode ser infinitamente grande. Então isso avalia aí de uma forma matemática bem completa, essa primeira parte. Então quando a gente tem essa condição, né, a gente garante aqui que os valores vão ser positivos, então a gente tem esse lado direito. Esse lado direito, a gente quer definir um limite superior. Tá, então, como a gente pode ver, Fn é o nosso número de passos real do algoritmo. Deixa eu mudar aqui de cor, vou botar em azul. Tá? Então, voltando aqui, Fn ele é o nosso número de passos do algoritmo, só que a gente quer eliminar algumas constantes aditivas e multiplicativas por h de n. E com essa condição de f de n menor ou igual a uma constante multiplicada por h de n, a gente enxerga que essa parte ch de n, ela funciona como um limite superior para f de n, já que f de n é menor que tudo que está aqui nessa parte à direita. Então, a gente diz que a notação de O ela serve para a gente definir a complexidade de pior caso. Ela sempre é o pior caso de algum algoritmo. Então, o nosso número de passos real, f de n, ela é sempre menor ou igual o que a gente definir como h de n, já que a gente tem, por definição, que f é igual a O de h. Então, só para a gente entender, esses seres só funcionam como uma forma de a gente conseguir uma expressão que seja maior que f de n. Então, por exemplo, se a gente tem f de n é igual a 5n mais 3, e a gente tem o nosso h de n, ele vai ser n, tá? Ou seja, a gente quer que a nossa notação, a gente quer eliminar as constantes multiplicativas, que é esse 5, e as constantes aditivas, que é esse 3. Então, para isso, a gente tem que encontrar um c que, multiplicando o h, a gente tenha uma expressão maior do que a função f, que é 5n mais 3. Então, aqui a gente pode simplesmente, né, chutar aqui, a gente tem um c que multiplicado com h de n vai ficar maior que essa função. Então, que c a gente pode usar aqui? Basta usar, por exemplo, 10n. Se a gente usar, multiplicar isso por 10, né, falar que o nosso c é 10, a gente vai falar, 10n é maior que 5n mais 3. Então, basicamente, essa é a forma para a gente determinar o limite superior, dizendo, por exemplo, existe sim um número que multiplicando com h vai ficar maior do que f. E a gente consegue utilizar o h como complexidade aí, aceitável de pior caso. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Então a gente tem o primeiro exemplo, que é f é igual a n ao quadrado menos 1. A gente consegue definir uma notação O eliminando tanto as constantes multiplicativas e as constantes aditivas, tá? Então a gente consegue ficar com n ao quadrado. E esse n ao quadrado, sim, a gente tem uma constante que é maior do que f, né? É só botar aí, sei lá, 10n ao quadrado é maior do que n ao quadrado menos 1. Então a gente tem um limite superior para f, n ao quadrado. Da mesma forma, né, aqui no segundo é a mesma função f, a gente consegue definir n ao cubo, n à quarta potência, n à quinta potência, todos são limites superiores para a função de f, que é n ao quadrado menos 1. Então a gente pode ver que a gente consegue ter várias anotações O dado uma função, né, dado uma entrada. Normalmente a gente escolhe aquela que é a mais próxima possível de f, a menor possível, né? A gente consegue falar que f é O de n à quinta, de n à décima potência, de n ao infinito. Mas a gente está preocupado sempre em obter qual seria o menor tempo de execução aceitável. A gente pode definir, então, n ao quadrado seria a melhor forma de definir a complexidade dessa função.
Então, só para entender de forma bem prática que existem várias opções, tá? Então, a gente tem também aqui f é igual a um número. Então, como aqui a gente não tem nenhuma variável, isso quer dizer que o tempo de processamento independente da entrada. Deixa eu colocar aqui o pointer. Então, como a gente não tem nenhuma variável e é só um número, uma constante, isso quer dizer que dependente da entrada de f, sempre a gente vai ter esse valor. Então, a gente consegue, utilizando a notação O, reduzir isso para 1, tá? E isso significa que o tempo é constante. Independente de quantas entradas a gente tiver, qual seja o tamanho da entrada, a gente sempre vai demorar um tempo constante. É fixo esse tempo, tá? Não importando a entrada. Então, isso aqui é uma forma bem interessante de a gente estar conseguindo colocar essa propriedade. Tá? Então, constante aqui. Vou botar só essa setinha. Então, aqui a gente temos outro exemplo de função. A gente pode ver aqui ó, que a gente tem um polinômio, né, baseado em log. Então, a gente sempre pega aquele termo que é o mais custoso, né? Então, aqui nesse caso, né, a gente desconsidera o log de n e considera somente o log ao quadrado de n e elimina as constantes multiplicativas e aditivas. Então, isso aqui acaba sendo esse 2 log de n acaba sendo uma constante aditiva, né? Então, a gente só coloca L ao quadrado de n e a gente pode, da mesma forma, utilizar uma complexidade maior. Então, podemos utilizar tanto log ao quadrado de n ou só n, que é maior do que log ao quadrado de n, tá bom? Então aqui temos outro exemplo, onde temos o log, tá? Como temos o n e temos o log, a gente sempre pega qual que é o termo mais custoso. Então, como o n é o mais custoso, a gente fala que essa função aqui vai ser O de n, tá? A gente consegue botar uma constante aqui, por exemplo, 1000 n é maior do que essa expressão toda. Então a gente pensa dessa forma. E, por último, temos essa última função, tá? Onde a gente temos uma função exponencial, que é 2 elevado a n, onde o n é um expoente, né? E temos um polinômio aqui de grau 10. Então, a gente novamente pega qual seria o termo de maior custo, mais custoso. 2 elevado a n é muito maior do que n elevado a décima potência, e a gente mantém ela. Então, ômega ela é bem parecida com a notação O. A gente também tem duas funções fh, que contém uma variável inteira n. A gente quer dizer que f é ômega de h, escrevendo dessa forma. F igual a ômega de h. Então, a gente também tem uma constante, c igual a n0, e a única diferença da nossa fórmula, essa fórmula aqui, é em relação à condição. Tá? A notação O, a gente tem que é menor ou igual, e no caso da notação ômica, a gente diz que Fn é maior ou igual a CHN. Isso significa que h de n não é mais um limite superior, e sim inferior. A gente sabe que o que está em ômega, ela é pelo menos igual a f ou é menor do que Fn. Então isso sempre indica um limite superior. E no mesmo caso, como a gente viu na notação O, esse lado esquerdo serve para a gente garantir que a função vai ser positiva e vai permitir qualquer valor no infinito, e essa condição a gente permite definir um limite superior. Então vamos ver agora os exemplos, tá? Aqui embaixo, então a gente tem f que é igual a n ao quadrado menos 1, uma possível função com limite inferior seria o próprio n ao quadrado, então a gente pode dizer que f é igual a ômega de n ao quadrado. Da mesma forma que a gente fez com a notação O, a notação ômega também pode ter várias notações para um determinado tipo de função. Então a gente repete novamente a mesma função, n ao quadrado menos 1, a gente pode dizer que ela também é ômega de n, porque n é menor que n ao quadrado. Então, de forma contrária da notação O, que a gente dizia que essa função f ela poderia ser de n ao cubo, n à quarta potência, n à quinta potência, na notação ômega a gente pode dizer de forma análoga, mas diminuindo. Então ela é de n ao quadrado, ômega de n ao quadrado, ômega de n, log de n, ômega de 1, como a gente pode ver aqui nesse terceiro exemplo, que também serve como f é igual a ômega de 1. E por último a gente tem aqui f igual a ômega de n ao cubo, o que no caso isso é falso, tá? Ela não é ômega de n ao cubo, eu coloquei só simplesmente para dizer isso, que essa comparação é falsa. Então, no caso, não pode ser porque, no caso, seria um limite superior e não inferior à função f. Então, agora a gente vai definir o que seria a notação θ.
que é considerada aí para calcular os limites superiores justos de algum algoritmo. Então, da mesma forma, a gente tem duas funções fh que são baseadas na função inteira n. A gente quer dizer que f é θ de h, escrevendo f igual a θh. Então, para acontecer isso, a gente tem duas condições onde fh possui os mesmos tipos de complexidade. Elas são limites superiores justos, elas têm o mesmo tipo de grau, tá, na complexidade. Aqui acabei colocando errado, tá? Aqui no lugar de g é h, tá, pessoal? Então aqui é h, aqui é h. Então, para que um f seja θ de h, a gente tem que ter a condição que f é igual a O de h e h é igual a O de f. Isso significa que nenhuma das duas são limites inferiores ou limites superiores. Então, isso é utilizado em alguns casos para na área de pesquisa mesmo, para determinar algumas propriedades de alguns algoritmos. Então, só para exemplificar um pouco essa ideia, a gente tem duas funções aqui, na verdade temos três funções. Tá? A função f, que é igual a n ao quadrado menos 1, g, que é n ao quadrado, e h, que é n ao cubo, e a gente vamos ter algumas propriedades. Então, em relação ao O, a gente pode garantir aqui, ó, que f é O de g, porque tem o mesmo grau, né? Então isso aqui é verdadeiro, deixa eu dar um checkzinho aqui, ó, verdadeiro. F é igual ao de h, sim, porque n ao cubo ele é maior que n ao quadrado, então é um limite superior. F ele também é maior que g, sim, porque os dois são n ao quadrado, então tá certo. Aqui fala que h não é O de f. Por quê? Porque h é n ao cubo e f é n ao quadrado. Então, no caso, o f, a expressão, ela é menor do que h. Então, não seria um limite superior. Então, isso aqui também é verdade. A gente tem aqui que f é θ de g, porque tanto f é O de g e g é O de f, como a gente viu aqui. Então, a gente pode dizer que f é θ de g. E da mesma forma que h não é O de f, a gente sabe que h também não é O de g. Então, nesse último caso, g também não é θ de h, já que h não é O de g. Então, agora que a gente viu o que seria uma notação O, uma notação ômega e uma notação θ, a gente consegue definir e entender melhor o que seria o conceito de um algoritmo ótimo. Então, como a gente vem discutindo desde o início, a gente sabe que um algoritmo ele é utilizado para resolver um problema, mas só que um problema ele pode ter vários tipos de algoritmos. Então, para a gente definir um algoritmo ótimo, a gente sempre define qual seria o melhor algoritmo para um problema. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma definição de problema P, e a gente sabe que o limite inferior desse problema, ou seja, um algoritmo que resolve de maneira mais eficiente esse problema, é dada por uma função aqui que eu representei por gama. Então, a gente sabe que a complexidade de pior caso dele é dado pelo limite inferior assintótico representado por ômega. Tá? Então, dessa forma, a gente sabe que se um algoritmo para resolver P existir, um algoritmo A existir, e a complexidade dele for O de gama, que é a complexidade do problema em si, representada pelo ômega de gama, então a gente diz que esse algoritmo é ótimo para o problema P. Então, como a gente pode ver aqui, que é muito comum na área da pesquisa a gente ter um problema, que a gente consegue calcular a complexidade de pior caso dele, mas não necessariamente a gente sabe se existe um algoritmo para ele. Então, normalmente, na área acadêmica, quando se tem um problema novo, é utilizada a notação ômega para definir qual seria o limite inferior desse problema, que é possível arranjar uma solução, e depois a gente utiliza a notação O para definir o limite superior para a criação de um algoritmo para o problema. Então, normalmente na indústria, no mercado de desenvolvimento de software, na indústria de TI, a gente tem basicamente 80% dos algoritmos eles tratam os problemas de busca e os problemas de ordenação. Então é bem comum a gente ter vários algoritmos de ordenação, como por exemplo Bubble Sort, Insertion Sort, Quick Sort, Merge Sort, entre outros, e a gente ficar na dúvida qual seria o melhor a ser utilizado para o nosso tipo de problema específico. Cada um desses algoritmos eles têm os seus prós e contras em relação à complexidade de pior e melhor caso. E por isso que é sempre importante a gente entender como olhar uma complexidade de forma prática para tomar decisões no nosso projeto, no nosso software, que utilizar conforme a nossa necessidade e disponibilidade.
Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor o que é complexidade de algoritmo, entender a importância que se tem de entender esse tipo de conceito. Eu peço que vocês deixem um gostei se você gostou desse tipo de conteúdo aqui no canal, e também se inscreva para receber mais vídeos sobre esse tipo de assunto. Também comente aqui embaixo o que você achou desse assunto e se você conhecia esses outros tipos de notações, a notação gama e a notação teta. E se esse vídeo já ajudou, também comente aqui, que eu vou ficar muito feliz em saber que eu consegui ajudar você a entender melhor esse tipo de conceito. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.